Preste atenção, América. Ler a Bíblia considerada ilegal sob a nova lei, 100% anti-profecia. Em 3 de maio, um post no Facebook mostrou uma foto de uma manchete dizendo que os legisladores dos Estados tomou medidas para proibir um livro religioso cristão muito importante. A manchete dizia: Congresso dos Estados passa bill to outlaw Novo Testamento. Abaixo deste título, havia outra linha de texto. A Câmara dos Deputados aprovou a lei de conscientização sobre o antissemitismo, mas há preocupações de que isso possa limitar a forma como a Bíblia mostra a morte de Jesus no cruz. A legenda sob o post declarava: lembre-se, eles não querem que você leia a Bíblia. Este post foi compartilhado mais de 100 vezes em uma Se é Verdade. O que aconteceu? Esses são realmente fatos. Há uma única referência ao Novo Testamento. Ele fala sobre usar símbolos e imagens, como alegações de que os judeus mataram Jesus ou um libelo de sangue para descrever Israel ou israelenses. No entanto, Richard Painter, professor de Direito na Universidade de Minnesota, esclareceu em uma entrevista com o USA Today que a lei não proíbe o Novo Testamento de todo, nem impediria o texto religioso de ser usado em instituições que recebem fundos federais. Você não está proibindo algo, você está estabelecendo uma condição para receber fundos federais, explicou Painter. Isso é diferente de bani-lo. Ele também mencionou que, enquanto algumas partes do Novo Testamento podem ser vistas de maneiras que se encaixam na definição da lei de antissemitismo, isso não significa que o próprio Novo Testamento iria satisfazer a definição de antissemitismo. Título 7. Sempre foi claro que as escolas e outros lugares que dinheiro federal não tem que remover ou proibir livros só porque eles podem ter ofensivo conteúdo, disse Mazzoni. A lei da consciência não altera esta regra. Se ele tentasse fazer, seria contra a emenda. Deus nos abençoou com a coleção de 66 livros conhecidos como a Bíblia. A palavra Bíblia vem do termo latino biblia, que significa simplesmente livros. O Antigo Testamento consiste em 39 livros que abrangem mais de 2000 anos. Estes livros foram escritos por muitos autores diferentes e incluem vários tipos de escrita. É comum que as pessoas se confundam sobre como todas essas peças se encaixam. Deus não organizou a Bíblia por tópicos para nós explorarmos, temas um por um. Em vez disso, ele o configurou para que possamos ler um livro após o outro. A Bíblia compartilha a verdade de Deus sobre si mesmo e como devemos nos conectar com ele dentro da história de história. Ela nos conta como as pessoas, especialmente a nação de Israel, vieram a conhecer a Deus pessoalmente e reagir às suas palavras. A Bíblia não é apenas um livro seco de teologia, é uma animada narrativa da obra de Deus para salvar e transformar a vida de seu povo. Muitos sentem falta do principal mensagem porque eles não entendem completamente o fundo da Bíblia. Censura da Bíblia. A censura da Bíblia envolve regras e proibições de ter, ler ou usar a Bíblia como um todo, ou em certas versões ou traduções. As pessoas que quebraram essas regras sobre a Bíblia às vezes foram punidas ao serem colocadas na prisão, forçados a trabalhar duro sem pagamento, enviados para longe de suas casas ou mesmo morte. Eles também poderiam ter suas Bíblias tiradas ou destruídas. As razões para essa censura podem estar diretamente relacionadas a crenças religiosas ou podem ser sobre controle do governo, especialmente em países com governantes rigorosos ou após distúrbios graves. A censura da Bíblia não é apenas algo de muito tempo atrás. Ainda está acontecendo hoje. Por exemplo, no século XX, os cristãos tentaram obter Bíblias para a União Soviética, secretamente, porque o governo não permitia a religião. No Canadá, em 1955, a polícia levou Bíblias e outros livros durante uma invasão a uma casa onde testemunhas de Jeová foram reunidas para adoração. As testemunhas de Jeová reagiram processando-as e eles ganharam o processo. União Soviética. Aldous Peirce escreveu sobre como nos países da Estônia e da Letônia, durante os tempos em que faziam parte da União Soviética, alguns pastores que acreditavam na Bíblia se esforçou para se levantar contra o domínio soviético que não acreditava em Deus. Eles até contrabandeavam Bíblias para seus países. O governo da União Soviética tinha regras muito rígidas que não apoiavam práticas religiosas e quase as faziam desaparecer da vida pública. Um grupo liderado por Ken Howard trouxe secretamente Bíblias para a União Soviética. Eles habilmente impresso estas Bíblias em tecido especial que pode ser escondido como material cortina
ou usado como underskirts. Desta forma, eles poderiam imprimir as páginas sem ninguém perceber. Eles montaram 75 lugares secretos para fazer esse trabalho em toda a União Soviética e conseguiu imprimir mais de 1 milhão de páginas da Bíblia. Em 2021, o Museu da Bíblia em Washington, D.C., montou uma exposição para mostrar o corajoso trabalho de Ken Howard e sua equipe em contrabando e imprimir Bíblias. Contrabandistas da Bíblia. Muitas pessoas hoje tentam impedir outros de lendo a Bíblia. Grupos como Portas Abertas, Voz dos Mártires e Ajuda Mundial lutam contra isso, enviando Bíblias secretamente para lugares onde não é permitido ter ou compartilhos. Algumas pessoas, como Andrew Vanderbilt, David Hathaway e John White, assumem grandes riscos para levar pessoalmente Bíblias para essas áreas. A Voz dos Mártires, VOM, compartilhou recentemente um mapa do mundo mostrando os lugares mais difíceis de ter ou trazer uma Bíblia. VOM está trabalhando ativamente para entregar Bíblias a essas nações. Há quase tantos métodos diferentes, como há são grupos envolvidos, e é incrível ver como Deus coordena tudo. A Bíblia é ilegal em 52 países. Você pode ter ouvido pessoas dizerem isso em 52 países. A Bíblia é ilegal. Esta frase é muitas vezes impressa em camisetas e colocada em capas bíblicas. A palavra ilegal pode não ser exatamente precisa, mas na maioria desses países praticamente é. A organização chamada A Voz dos Mártires tem um mapa que mostra países onde as Bíblias são difíceis ou perigosas de obter, ilegais ou fortemente limitado e completamente ilegal. Precisamos ser claros de que ninguém está dizendo que ser um cristão é contra a lei nesses lugares. Não é sobre se há igrejas ou grupos de cristãos nesses países. Além disso, tenha em mente que em países maiores as coisas podem variar de uma área para outra. Algumas regiões ou estados podem permitir mais liberdade para práticas religiosas, ou eles podem não ser tão rigorosos em seguir as leis. Jesus nos advertiu a verdade sobre a palavra. João, capítulo 15, versículo 20, Bíblia Amplificada. Lembrai-vos de que eu vos disse, o servo não é maior do que o seu mestre. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se eles mantiverem minha palavra, eles manterá o seu também. Jesus esperava para confortar os discípulos com o conhecimento de que o ódio do mundo foi primeiramente dirigido contra ele. Apesar de atrair muita atenção de grandes multidões e conquistando devoção de indivíduos de várias origens, a palavra como um todo abrigava ódio em relação a Jesus. Jesus diz, vocês sabem, vocês também sabem. Pode ser traduzido como um imperativo, saibam. O sentido, portanto, é ou vocês estão cientes ou estejam muito certos, para que o ódio do mundo por eles não os pegue de surpresa. Quando Jesus interpelou seu perseguidor Saulo no caminho para Damasco, ele perguntou a Saulo, por que você me persegue? O Senhor, que foi pessoalmente perseguido na terra, continuou a ser perseguido, mesmo em sua exaltação na pessoa de seus seguidores perseguidos. Jesus enfrentou perseguição principalmente da instituição religiosa, que frequentemente priorizava os valores e objetivos do mundo em detrimento dos de Deus. Não há dúvida de que a perseguição é uma realidade marcante da vida cristã. Cristão perseguição é de se esperar. O apóstolo Paulo advertiu sobre isso. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 11 e 12, a Bíblia Sagrada, versão Almeida. Perseguições e sofrimentos como os que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, que perseguições suportei, e de todas o Senhor me livrou. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Jesus deixou claro que aqueles do mundo desprezarão os cristãos, porque o mundo despreza Cristo. Se os cristãos fossem semelhantes ao mundo em seus valores de vaidade, materialismo, sensualidade e busca de prazer, riqueza e ambição, então o mundo não os oporia. Porém, como os cristãos não conformam aos caminhos do mundo, frequentemente enfrentam perseguição dele. João, capítulo 15, versículos 18 e 19. A Bíblia Sagrada, versão Almeida. Bíblia padrão. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Jesus diz, porque não sois do mundo. Jesus afirmou isso como um fato e uma explicação, lançando luz sobre por que o mundo poderia abrigar ódio por seus discípulos. Somos motivados pelo amor de Deus em santidade,
enquanto o mundo é impulsionado pelo amor ao pecado. É justamente nossa separação do mundo que desperta a animosidade do mundo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 3 e 4, Bíblia de Estudo Americana Padrão. Pois basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo seguido um curso de libertinagem. Comportamento, luxúria, embriaguez, orgias, festas de bebedeira e idolatrias desenfreadas. Em tudo isso, eles se surpreendem por você não se juntar a eles nas mesmas extravagâncias de devassidão, e eles difamam você. Como cristãos, é importante reconhecer a importância da perseguição e encontrar alegria nela, não de maneira ostensiva, mas com humildade e serenidade. Isso porque a perseguição tem um valor espiritual imenso. Um benefício da perseguição cristã é a oportunidade de compartilhar de uma comunhão única com o Senhor. Paulo listou várias coisas que ele havia renunciado em serviço a Cristo. Tais perdas, no entanto, ele considerava como lixo, Filipenses capítulo 3, versículo 8, ou esterco, versão King James, para que pudesse compartilhar da comunhão dos sofrimentos de Cristo. O nobre apóstolo até mesmo considerava suas correntes como uma graça, um favor, que Deus havia concedido a ele. Filipenses, capítulo 1, versículo 7, Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional. Pois é justo que eu sinta assim a respeito de todos vocês, porque os tenho em meu coração, tanto na minha prisão, como na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês participam comigo da graça. Para ser honesto, a perseguição cristã pode realmente ser benéfica para os crentes. Tiago acredita que passar por provações pode ajudar a fortalecer a fé de um cristão, desenvolver a resistência e promover o crescimento pessoal. Tiago, capítulo 1, versículos 2 through Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional. Considerem motivo de grande alegria, meus irmãos, sempre que passarem por provações de muitos tipos, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. James acreditava que os testes eram inevitáveis. Ele afirmou que não é uma questão de se, mas quando. No entanto, ele também acreditava que os testes não deveriam levar a desânimo, mas sim ser ocasiões de alegria. A palavra grega antiga para paciência é hypomon. Contrariamente à crença popular, não se refere a uma espera passiva, mas a uma resistência ativa. A palavra grega antiga hypomone vem de hypo, sob, e meno, percar. Em sua essência significa permanecer sob. Tem a imagem de alguém sob uma carga pesada e optando por permanecer ali em vez de tentar escapar. A fé é testada por meio dos testes. Os testes não produzem fé, mas quando os testes são recebidos com fé, produzem paciência. No entanto, a paciência não é produzida inevitavelmente em tempos de teste. Se as dificuldades são recebidas na incredulidade, resmungando, as provações podem produzir amargura e desânimo. Por isso, Tiago nos exortou a considerar motivo de grande alegria. Considerar motivo de grande alegria é a resposta da fé a um tempo de provação. O trabalho da paciência vem lentamente e deve ser permitido que tenha plena maturação. A paciência é uma marca da pessoa, que é perfeita e completa, não faltando em nada. Assim como o aço é temperado em uma fornalha, as provações e perseguições podem fortalecer o caráter dos crentes. Quando um cristão responde à perseguição com graça, mostra que são de maior qualidade do que seus adversários. Hebreus 11:38, Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional. Pessoas das quais o mundo não era digno, vagando em desertos, em montanhas e se abrigando em cavernas e buracos na terra, escolhendo responder com bondade e bênçãos. Mesmo diante da oposição maligna, é um traço cristão, enquanto é mais fácil recorrer ao ódio. Mesmo diante da perseguição cristã, podemos seguir em frente. Se a sua opinião sobre a vida cristã não incorpora as exigências de sacrifício de Deus, você pode precisar questionar o caminho que está seguindo. Lucas 9, 23-24. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, este a salvará. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz diariamente e siga-me. Enquanto Jesus falava, todos entendiam.
exatamente o que ele queria dizer com essas palavras. Na cultura romana, antes que um homem pudesse ser crucificado em uma cruz, ele foi obrigado a carregar sua cruz, ou pelo menos a trave horizontal da cruz, para o local onde seria executado. Quando os romanos crucificavam um criminoso, eles não apenas o penduravam em uma cruz. Primeiro, eles penduravam uma cruz nele. Carregar uma cruz sempre levava à morte na cruz. Ninguém carregava uma cruz por diversão. As audiências iniciais de Jesus não precisavam de uma explicação sobre a cruz. Eles já sabiam que era um símbolo de morte, humilhação e dor. Se alguém pegasse sua cruz, ele nunca voltava. Era uma jornada de mão única. Nas cruzes da vida real do mundo romano, ninguém as pegava, demonstrando que ninguém as carregava voluntariamente. Em vez disso, as cruzes eram impostas às pessoas, independentemente de sua vontade. Jesus instrui as pessoas que o seguirão a pegar livremente suas cruzes e segui-lo. Isso não sugere que poderíamos escolher nossa maneira de morrer uma morte viva como seguidores de Jesus. Pelo contrário, à medida que as circunstâncias não escolhidas entram em nossa vida, escolhemos suportá-las como uma forma de morrer diariamente para a glória de Jesus. Jesus fez negar a si mesmo igual a pegar sua cruz. As duas frases expressam a mesma ideia. A cruz não foi um ato de autoafirmação ou autopromoção por parte de Jesus. A pessoa que estava carregando a cruz estava ciente de que não podiam nada para se salvar e que estavam condenados a fer. Negar a si mesmo significa viver como uma pessoa centrada nos outros. Jesus fez isso de maneira impecável. E devemos andar em seus passos. Lemos: pegue sua cruz diariamente. Jesus deixou claro que ele falava espiritualmente quando acrescentou a palavra diariamente. Não há como alguém ser crucificado todos os dias. Diariamente, eles poderiam ter a mesma atitude que Jesus tinha. Isto é seguir Jesus em sua simplicidade. Ele carregou uma cruz, então seus seguidores carregaram uma. Ele caminhou para sua própria morte, então devem aqueles que desejam segui-lo. Por que nós devemos pegar nossa cruz e seguir Jesus? Nós lemos: pois quem deseja salvar sua vida, irá perdê-la, mas quem perde sua vida por minha causa, irá salvá-la. Devemos seguir Jesus desta forma, porque é a única maneira de encontrarmos a vida. Parece estranho dizer que você não pode obter a vida da ressurreição sem sacrifício. Você não perde uma semente quando você a planta, embora pareça ter desaparecido e sido enterrada. Na verdade, você a liberta para ser o que era, sempre destinada a ser. Então lemos: pois que proveito terá um homem se ganhar o mundo inteiro? Evitar a caminhada para a morte com Jesus significa que podemos ganhar o mundo inteiro, acabar perdendo tudo. Jesus mesmo teve a oportunidade de ganhar o mundo inteiro por adorando Satanás, mas encontrou vida e vitória na obediência em vez disso. Lucas capítulo 4, versículos 5 a 8. E o levou e mostrou-lhe todos os reinos do mundo num instante. E o diabo disse a ele: eu te darei todo este domínio e sua glória, pois foi entregue a mim, e eu o dou a quem eu quiser. Portanto, se adorares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a ele servirás. Entregar nossas vidas a Jesus completamente e viver como uma pessoa centrada nos outros, não tira de nossas vidas, acrescenta a ela. Lemos: pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier em sua própria glória. Não é fácil andar na fila da morte com Jesus. Significa que temos que nos associar a ele, com alguém que foi desprezado e executado. Mas se temos vergonha dele, ele terá vergonha de nós. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, as pessoas que alcançou esta vitória sobre Sid e Satanás são descritos da seguinte forma: para eles não amaram suas vidas até a morte. A palavra que eu usaria para descrever pessoas como isso é cometido. Essas pessoas se comprometem a obedecer a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus, independentemente das consequências. Lucas capítulo 9, versículos 21 a 24, mostra uma multidão excitada seguindo Jesus, excitada pelos milagres que experimentaram. Mas
Parece que Jesus está mais interessado no envolvimento pessoal do que este tipo de entusiasmo. A mensagem de Jesus não promete um caminho fácil pela vida. Pelo contrário, no Sermão da Montanha, ele exorta, Mateus capítulo 7, versículos 3 a 14, entrai pela porta estreita, porque a porta é larga, e é largo o caminho que conduz à destruição, e há muitos que entram por ela. Porque a porta é estreita, e o caminho é constrito que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Há um caminho que leva à morte, e outro que leva à vida. E Jesus exortou aqueles que estavam ouvindo para escolher o caminho que leva à vida, mesmo que seja mais difícil. Ele estava ciente do fato, e ele ensinou aos outros sobre isso, que nem todas as estradas e nem todos os destinos são criados iguais. O primeiro caminho terminará em passar, ao passo que o segundo vai passar. A verdadeira porta é ao mesmo tempo estreita e difícil. Se a sua estrada tem um portão que é fácil e bem viajou, você faz bem em tomar cuidado. Novamente, se a sua ideia da vida cristã não incorpora exigências de Deus para o sacrifício e uma vida estabelecida, você pode precisar questionar a maneira que você é viajar. Enfrentando hostilidade ou maus tratos daqueles que amam a escuridão nos últimos dias. Será bastante comum. Isso geralmente é por causa da maneira que você está viajando. Nossa forte fé nas palavras de Jesus realmente os perturba. Sem dúvida, defendendo a verdade ou escolher estar do lado de Deus fará com que você seja inimigo silencioso ou óbvio, mas também é um privilégio de ser conhecido pela piedade em vez do mal. É necessário saber como lidar com a perseguição apropriada. Se não sabemos por que esse maltratamento vem e como deixá-lo rolar fora de suas costas sem ferir seu espírito, você pode acabar se tornando uma vítima, em vez de viver como o vencedor que você é. João capítulo 16, versículo 33. Estas coisas eu disse a você, para que em mim você pode ter paz. No mundo você tem tribulação, mas tome coragem, eu venci o mundo. A perseguição muitas vezes vem da família, amigos, vizinhos, colegas e até mesmo contatos sociais. Isso não acontece apenas em países ou comunidades que são hostis ao Evangelho de Jesus, mas também em eventos sociais. Além disso, é errôneo pensar que nossas boas ações serão isentadas das perseguições. Se as boas ações isentavam as pessoas da perseguição, Jesus não teria recebido maus tratos. Mateus capítulo 9, versículo 3, Bíblia Amplificada. E alguns dos escribas disseram para si mesmos, este homem blasfema, reivindicando os direitos e prerrogativas de Deus. Como todo crente é obrigado a enfrentar perseguição em um momento ou no outro, é importante reconhecê-lo, prepare-se e esteja preparado para lidar com isso quando vier. Por favor, note que sua maior e mais feroz perseguição pode vir de pessoas que estão mais próximas para você. Então, o que devemos fazer quando as pessoas nos tratam injustamente ou nos perseguem? 1. Não importa o que alguém diga ou faça com você. Lembre-se que a palavra de Deus é o que realmente define você. A verdade é que Deus está sempre com você, e Ele não vai deixá-lo sozinho. Portanto, você pode se apoiar em sua força, apesar da perseguição, sabendo que você acabará por sair melhor e mais forte. Se você decidir ver a si mesmo apenas através das lentes da palavra de Deus, durante momentos desagradáveis, Ele ensinará a manter a cabeça acima de todas as distrações. 2. Nunca seja movido pela opinião das pessoas. Em vez disso, estar preocupado com a opinião de Deus, porque essa é a opinião que mais importa na vida. 3. Quando as pessoas nos tratam injustamente ou nos perseguem, não dê lugar à amargura, porque a amargura quebra seu espírito e o torna suscetível. Um dos principais alvos do diabo para empurrar as pessoas a persegui-lo é roubar sua alegria. 254. Porque ele sabe que a falta de alegria dá lugar à amargura que eventualmente nos separa de Deus. Além disso, a amargura acaba prejudicando você e não a pessoa que o fez amargo. Então não deixe a amargura deles chegar até você. Mantenha o foco em sua tarefa. Quando você ficar focado em seu atribuição, você vai perceber que não há tempo para responder ao que alguém está dizendo sobre você. Esta foi a estratégia adotada por Paulo que o ajudou em suas provações e tribulações. Sua tarefa requer muita energia, tempo e concentração. Mas se você quebrar seu foco por distrações da perseguição, significa que você não terá tempo suficiente para se concentrar em sua tarefa.
Filipenses capítulo 3, versículos 14 e 21, New American Standard Bible. Eu prosseguir em direção ao alvo para o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Portanto, todos os que são maduros, vamos ter essa atitude. E se em alguma coisa você tem uma diferente atitude, Deus revelará isso a você também. No entanto, vamos continuar a viver por esse mesmo padrão ao qual alcançamos. Irmãos e irmãs, juntem-se a seguir meu exemplo e observem aqueles que andam segundo o padrão que tens em nós. Pois muitos andam dos quais falo, e muitos andam segundo o padrão que tens em nós. Pois muitos andam segundo o padrão que tens em nós. Porque muitos andam segundo o padrão que tens em nós. Pois muitos andam segundo o padrão que tens em nós. Muitas vezes vos disse, e agora vos digo, enquanto choro, que eles são os inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é a sua apetência, e cuja glória está na sua vergonha, que tem suas mentes nas coisas terrenas. Porque a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos ansiosamente por um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo de nossa condição humilde, em conformidade com o seu corpo glorioso, pelo exercício do poder que ele tem, até mesmo para sujeitar todas as coisas a si mesmo. Compromisso e foco nunca devem ser negociados. Fique perto de companhia sábia. É muito importante que, em tempos difíceis, nos associemos com o direito conjunto de pessoas. Isso ocorre porque pode haver pessoas ao seu redor que irão aconselhá-lo a fazer coisas que são contra a vontade de Deus. Não podemos afastar as perseguições. Se pudéssemos, certamente as orações de Jesus o teriam mantido longe da perseguição. É por isso que devemos orar. Devemos praticar essas etapas diferentes quando a hostilidade ou situações prejudiciais surgem contra nós. Jesus enfrentou perseguição como o amado Filho de Deus, mas saiu mais forte do que nunca, porque ele estava focado. Preparar-se com as ferramentas certas fará toda a diferença. Além disso, não importa para onde vamos, a perseguição estará presente porque a luz sempre perturba a escuridão e a deixa inquieta. Vamos orar. Criador divino, reunimo-nos diante de Ti, buscando Tua orientação e compreensão enquanto nos aprofundamos nas páginas sagradas da Tua palavra, a Bíblia. Concede-nos clareza de pensamento e abertura de coração enquanto embarcamos nessa jornada de descoberta. Concede-nos a sabedoria para compreender as verdades eternas, entrelaçadas ao longo das Escrituras. Ajuda-nos a enxergar além das palavras na página e discernir os significados mais profundos que falam a nossa alma. Nós oramos. Ao explorarmos as histórias antigas e os ensinamentos dos profetas e apóstolos, que possamos encontrar relevância e aplicação em nossas vidas hoje. Que a Tua palavra seja uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, guiando-nos em cada decisão que tomamos. Dá-nos a humildade para reconhecer que não temos todas as respostas e que os Teus caminhos são mais altos que os nossos. Ajuda-nos a abordar a Tua palavra com reverência e temor, sabendo que ela contém as chaves para a vida eterna. Abre os nossos olhos para a beleza da Tua verdade e que ela nos transforme de dentro para fora. Que nos convença do pecado, console-nos nos momentos de tristeza e nos inspire a viver vidas que Te honrem. Concede-nos discernimento para distinguir entre a Tua palavra e as interpretações dos homens. Ajuda-nos a testar tudo em relação ao padrão das Escrituras, mantendo firme o que é verdadeiro e deixando de lado o que é falso. Dá-nos a coragem de permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor possa zombar ou se opor a nós. Que a Tua palavra seja nosso escudo e nosso refúgio, protegendo-nos das mentiras e do engano do inimigo. Acima de tudo, ajuda-nos a conhecer-Te mais profundamente através das páginas da Tua palavra. Que nosso estudo das Escrituras nos conduza a um relacionamento mais próximo contigo, transformando-nos em discípulos fiéis. Ajuda-nos, ó Deus, a abordar a Tua palavra com humildade, reconhecendo que somos apenas seres finitos, buscando compreender as profundezas infinitas da Tua sabedoria. Que possamos deixar de lado conceitos preconcebidos e nos abrir ao poder transformador da Tua verdade. Concede-nos clareza, Senhor, enquanto navegamos pelas páginas das Escrituras. Ilumina os trechos que parecem obscuros e revela-nos a profunda beleza da Tua mensagem. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso sempre presente, Mestre, guiando-nos em toda a verdade e sabedoria. Dá-nos discernimento, ó Deus, para distinguir entre contexto cultural e princípios eternos.
Ajuda-nos a compreender o pano de fundo histórico dos textos bíblicos, reconhecendo também a sua relevância para as nossas vidas hoje. Que a tua palavra seja uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para os nossos corações. Que o teu Espírito Santo seja o nosso guia e nos conduza à luz no nosso caminho, orientando-nos em cada decisão que tomamos. Ensina-nos, Senhor, a dividir corretamente a palavra da verdade. Ajuda-nos a interpretar a Escritura à luz da Escritura, permitindo que a tua palavra seja o seu melhor intérprete. Que não busquemos distorcer ou torcer o seu significado, mas aplicar fielmente os seus ensinamentos às nossas vidas. Oferecemos esta oração em nome de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Salvador, que nos ensinou a orar: Nosso Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.